estarmos nessa noite reunidos, para que assim nós possamos adorar o nosso Deus, para que nós possamos realmente estar num momento ímpar da vida dessa congregação. E eu tenho certeza que todos que estão aqui estão para abençoar as nossas vidas. Então, por isso é muito importante nós estarmos em um momento de oração agora, colocar e exaltar o nosso Deus e deixar que o Espírito dele possa conduzir tudo que for realizado aqui nessa noite. Por isso vamos orar, vamos nesse momento colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui no templo, para poder realmente participar desse momento ímpar, dessa missão. Por isso, ó Deus, nós agradecemos desde já, ó Deus, pela vida dos pastores que estão aqui, pela vida dos irmãos que também estão compartilhando conosco. Deus, eu tenho certeza que essa noite é uma noite de bênção, uma noite onde o Senhor vai falar fortemente aos nossos corações. Por isso, Pai, em nome de Jesus, continue abençoando as nossas vidas. Nós agradecemos o Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de louvor.
cântico: grande é o Senhor. Que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E hoje é um motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos na casa do Senhor para agradecer e louvar o nome do nosso Deus, o Altíssimo, aquele que entregou o seu único Filho por amor de cada um de nós. Amém? Amém. Está convidando o irmão Elcio aqui à frente, que ele vai estar nos conduzindo na leitura bíblica. Boa noite, irmãos. É um privilégio estar aqui hoje com cada um de vocês. É muito pastor no lugar só hoje, tá? Graças a Deus. Isso é muito bom, muito bom. Vou convidar os irmãos que possam se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos estar fazendo uma leitura aqui. Eu vou estar lendo aí Crônicas, né? 1 Crônicas 16, de 23 a 31. Eu acho que é responsiva essa leitura. Pode passar. Isso, vai ser responsivo. Então, vou estar lendo a minha parte, os irmãos, a igreja vai estar lendo a parte de vocês. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. A igreja. Cantai nas nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, é mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra,
céus e regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Amém? Amém. Podeis assentar. Vamos estar orando? Vamos estar falando com o Senhor neste momento. Eu sei que é um motivo muito especial para essa igreja. São 41 anos esperando por isso. Então, hoje é um grande momento dessa igreja. E nós confiamos que é da vontade do Senhor para isso acontecer hoje. Tudo acontece dentro da vontade de Deus. Nada foge da vontade de Deus. Então nós vamos estar orando, mais uma vez agradecendo a Deus pela sua vontade de acontecer hoje neste lugar. Oremos? Grandioso Deus, como é bom estar na casa do Senhor juntamente com cada irmão aqui nessa noite. Deus, diante do Senhor nós glorificamos o Teu nome, nós já cantamos louvores, agora nós já lemos a Tua palavra, meu Deus, nós já estamos fazendo para o Senhor um grande culto de louvor e adoração. Deus, o Senhor merece muito mais do que isso. O Senhor é o Deus que deu a Tua vida lá naquela cruz para nos salvar, sendo nós ainda pecadores, sem merecer, Senhor, meu Deus, isso. Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ó Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque nesta noite, essa igreja se reúne para um momento ímpar, meu Deus. São 41 anos aguardando, meu Deus, essa emancipação. Esse momento, Senhor meu Deus, essa igreja querer, Senhor meu Deus, caminhar com as suas próprias pernas, meu Deus, mas junto com todas as outras igrejas batistas, louvar e bendizer o nome do Senhor, fazer missões, pregar a Tua palavra, levar salvação a quem tem necessidade. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que essa igreja seja uma igreja forte, seja uma igreja valente, destemida, que nunca venha a se esmorecer, que sempre esteja disponível para pregar a Tua palavra, para louvar o Teu nome, com as portas abertas, meu Deus, para que as pessoas do mundo possam olhar para este local e ver aqui a presença do Senhor, possam entrar aqui, meu Deus, e aceitar o Senhor como o único Senhor e Salvador. Deus Todo-Poderoso, eu agradeço ao Senhor, peço ao Senhor que faça com que essa igreja hoje passe por este concílio, seja uma igreja, Senhor meu Deus, autêntica na palavra do Senhor. Deus, muito obrigado por tudo. Entregamos desde já este culto em Tuas mãos, oramos no nome de Cristo. Amém. Amém. Nesse momento eu quero convidar o pastor Luiz aqui à frente. O pastor Luiz, ele é o presidente da Ordem da Sucessão dos Pastores Batistas aqui de Cariacica e Viana. Irmãos, que privilégio estar com os irmãos aqui nessa noite, que alegria. E eu, quando cheguei ali, me lembrei de 16 anos atrás. Estava chegando em Colatina para assumir o ministério pastoral. Entrei numa igreja como essa aqui, construída pelos americanos. E hoje tem uma igreja lá organizada. E eu lembro daquele momento, foi um momento muito especial, um momento muito marcante na vida da igreja. Nós organizamos a igreja naquele tempo com 99 ovelhas, não é? E aí ficou na minha cabeça aquela ideia de correr atrás da centésima, não é? E lá está a igreja e nós louvamos a Deus, pastor, por esse tempo na vida desta igreja. 41 anos, né? Estava falando com o pastor que estava ao meu lado sobre a importância da igreja, da primeira igreja batista nesse trabalho, não é isso, pastor Tiago? Né? Essa visão, eu até brinquei com ele que no passado a gente tinha auxiliares que trabalhavam, né? Hoje eles querem vender camisa e fazer comida. Até brinquei com o pastor Losiel. Ele, não, mas hoje a gente está junto, é amigo, é do coração. Mas no passado e hoje também, graças a Deus, esta visão, pastor Tiago, porque às vezes a igreja quer mostrar que tem muitos membros e fica segurando a congregação, segurando a missão, e Deus realmente, Ele quer ver a igreja crescendo e multiplicando para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Meu esposo, eu quero orar. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos proceder então na preparação para o concílio. Eu queria orar e nesse momento entregar ao Senhor tudo o que vai acontecer. Não é um teste, mas é um momento muito importante. Nós queremos sair daqui dizendo que nós participamos de um concílio de uma igreja batista. Amém. De uma igreja realmente que quer crescer. Isso
expandir realmente a palavra do Senhor, a palavra da verdade. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças por esse momento. Momento de felicidade, ó Deus, para o teu povo, ó Deus, para os irmãos aqui dessa região, desse bairro. E agora nós colocamos diante do Senhor mais uma vez, ó Pai, tudo que está para acontecer, ó Deus, neste momento. A formação do concílio, ó Deus, a maneira como será conduzida, que ao final, ó Pai, como povo do Senhor, nós possamos celebrar, ó Deus, e continuar agradecendo ao Senhor pela existência dessa agência do reino aqui neste local. É a minha oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar o pastor Tiago, o pastor vai estar comigo aqui. Meus irmãos, nós vamos então começar para a formação desse concílio. Apesar de ter visto a organização da Liga, naquele tempo era o pastor que estava chegando, né? Mas é um privilégio estar aqui. E nós precisamos então indicar o presidente desse concílio. Eu queria então ouvir a igreja, ouvir os irmãos para a indicação do presidente. Pastor Tiago. Então, pastor, a nós já está com o pastor. Obrigado, pastor Luiz. Obrigado, pastor Luiz. Meus irmãos, só para os irmãos entenderem, essa é a prática batista, né? Paz, graça e livramento da parte do Senhor sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Mas a prática batista é essa mesmo, viu? O pastor pai, né? Pastor da igreja mãe, é eleito pastor presidente do concílio e conduz então o concílio. E nesse momento nós precisamos eleger o secretário do concílio, precisa ser um pastor batista, filiado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, e vamos eleger também o examinador ou os examinadores. A congregação será examinada em algumas áreas: eclesiologia, escatologia, teologia, e nós precisamos eleger então os examinadores para cada área, ou apenas um examinador para todas as áreas. Então estão abertas as indicações para secretário do concílio. Pastor Ziel Farias. Mais alguma indicação? É apenas um? Se não, os irmãos favoráveis digam sim. Sim. Pastor Ziel então pode assumir a mesa, eleito secretário desse concílio, estará redigindo a ata que depois será entregue à Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, solicitando a filiação da nova igreja à Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Essa é a prática comum também, para que nós possamos mais tarde, então, celebrar também a filiação da primeira igreja batista em Primavera à Convenção Batista do Estado do Espírito Santo e, automaticamente, a Convenção Batista Brasileira. Meus irmãos, antes de nós darmos prosseguimento à eleição do examinador ou dos examinadores, eu quero rapidamente historiar aos irmãos um pouquinho de Primavera. Primavera, como bem disse o pastor Geuss, foi fundada há 41 anos atrás, uma visão maravilhosa de expansão do reino de Deus da primeira igreja batista em Campo Grande, uma visão que permanece até hoje. Nós temos um tratado ali na igreja, pastor Osiel, e aqui eu quero defender, viu, meus irmãos? Ele vem de camisa muito bem, faz almoço muito bem, mas tem algo que ele faz melhor, que é missões, viu? Podem ter certeza disso. E nós temos um combinado que, ao emanciparmos uma congregação, já teremos então em vista outra congregação para estarmos abrindo um novo campo a ser trabalhado. E mesmo antes da emancipação de Primavera, nós recebemos um convite da igreja de Flor do Campo para assumirmos a congregação de Vila Roma, que estava fechada, tem um patrimônio excelente, o trabalho não estava funcionando, e desde o primeiro domingo de agosto já está funcionando o trabalho em Vila Roma. Orem por esse trabalho ali, então provavelmente será a nossa próxima empreitada. Durante esse tempo, muitos pastores, muitos irmãos passaram por aqui dirigindo essa missão.
homens e mulheres que foram usados por Deus para poder continuar a caminhada. Esses terrenos foram... Em primavera, eu orei por você. Antes de vir para cá, eu orei pelo examinador, não sabíamos se eu seria indicado ou não, mas também orei por vocês. E na minha oração eu pedi para que o Senhor, nosso Deus, estivesse presente, abençoando com a orientação, tanto ao examinador, como também aos irmãos. É nesse espírito que nós então vamos começar esse momento do concílio. Fiquem tranquilos, confiem no Senhor, porque Ele se faz presente. Amém, queridos? Amados, eu estava até perguntando ao pastor Gilson se os membros da missão, eles conhecem a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E ele disse que sim. A pergunta que eu vou fazer para vocês é: vocês concordam com essa declaração? Sim. Amém. Então vamos começar pelo primeiro artigo dessa declaração, que é referente à Bíblia. E eu gostaria de saber dos membros da missão, o que a Bíblia é para vocês, para os membros da missão em primavera, Missão Batista em primavera. O que a Bíblia é para vocês? É o nosso manual de fé, de regra de prática, onde a gente encontra ali o que Deus tem para nos orientar todos os dias, né? Dali que a gente tira nosso alimento espiritual. É Ele que nos conduz dentro do que Deus nos ensina. Tudo que nós aprendemos é pela Bíblia. Muito bem. Né? Esse manual ele só vale porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? E se vocês prestarem atenção nas orações que foram feitas, teve uma oração que foi falada também em palavra da verdade. Muito bem. Vocês concordam que a Bíblia é a palavra de Deus e é a palavra da verdade? Sim. Muito bem. Ela contém a verdade, a Bíblia? Sim. Ela é a verdade. Ela é a verdade. Contém, mas acima de tudo, é a verdade. Muito bem. Passamos por isso, já. Enfim, né? Todos nós passamos por isso. Bom, vocês já falaram para mim que é a palavra de Deus, que é a verdade, já mencionaram que é o manual de regra e fé, né? É regra de fé e prática, no caso dos membros da missão batista nesse local. Muito bem. Eu gostaria só de fazer mais uma pergunta a respeito da Bíblia. Aonde você encontra a revelação de Deus? No caso, se um membro da missão batista em primavera quer procurar a revelação de Deus, aonde ele encontra? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus, que é A Bíblia. as Escrituras Sagradas, a Bíblia, né? Muito bem. Enfim, por que nós temos a certeza que a revelação de Deus só é encontrada na Bíblia? Porque a Bíblia foi inspirada por quem? Por Deus. Por Deus. Então, é certo, o membro da missão, né? Pensar que quando está lendo esse livro sagrado, o autor se faz presente? Sim. Amém. Amém. E ele está presente nos orientando. Amém? Amém. É isso aí. Bom, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos pensar em Deus, vamos falar de Deus. Quem é o Deus que é revelado na sua palavra? Como vocês entendem que esse Deus é? Algumas características que Deus tem. Deus é amor. Muito bem. Mais alguma coisa? Criador, sustentador. Criador. Sim. Ele é amor, é tudo. Salvador. Não, mas tudo bem, pode repetir. Não tem problema.
É isso aí. Né? Até eu estou fazendo meu confere mental, né? Confere, chegado, tá certo. Algumas coisas, algumas dessas características que vocês falaram, dessas qualidades de Deus, nós encontramos apenas em Deus, correto? Por exemplo, só Deus é eterno. Confere? Amém? Os irmãos acreditam que só Deus é o Criador? Sim. Mas meus irmãos, o nosso secretário fez uma solicitação de nós estarmos gravando esse concílio, pelo menos em áudio, mas conforme orientação, e aí até o nosso advogado imorto Lemos pode nos ajudar, conforme a nova Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso perguntar aos irmãos se os irmãos são favoráveis que seja gravado. Vou aproveitar também logo em vídeo e áudio esse concílio. Os favoráveis, levantem as suas mãos. Há contrários? Não há. Quero já registrar os irmãos que nós não exibiremos isso de maneira nenhuma, é algo interno, pessoal, mas facilita a redação da ata e também pode ficar como história para os irmãos a posteriori. Ok? Obrigado. Perdão, examinador. Obrigado, presidente. Enfim, tentando retomar o raciocínio. No caso, nós estamos falando de qualidades que só Deus tem, meus irmãos. Né? Eu comentei, alguns irmãos conferiram, né, fizeram a conferência que é verdade. Algumas qualidades que Deus tem, as criaturas que foram feitas à sua imagem e semelhança, estou falando de nós, a Bíblia fala que Deus nos fez a imagem e semelhança dele? Sim. Então, é um ensinamento bíblico. Nós também temos a semelhança do nosso Deus, do nosso Criador. Por exemplo, Deus é bom, Ele tem a bondade. Nós podemos imitar a bondade de Deus? Sim. Deus, Ele é justo, Ele tem justiça. Nós devemos imitar a justiça de Deus? Sim. Muito bem, ok. Última coisa que eu quero perguntar sobre Deus, pensando na totalidade de Deus. Os membros dessa missão acreditam na doutrina da Trindade? Sim. E quando a gente fala Trindade, os irmãos pensam em quê? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Afiadíssimos. Muito bem. Estou gostando de ver. Bom, pensando na Trindade, vamos pensar na figura da segunda pessoa da Trindade. Essa seria Jesus. Quem é Jesus para os membros da Missão Batista em Primavera? Filho de Deus. Filho de Deus. Que morreu lá com o nos salvar. Na cruz, ele morreu, ele pagou aquele alto preço. Por quem? Por nós. Por nós, por mim e por vocês também. Muito bem. Ok. Pensando nessa segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu queria, vocês já falaram que Ele é Deus. Jesus é 100% Deus? Sim. Mas Jesus também é 100% humano? Sim. Quando Ele morreu na cruz, então foi uma morte real. Sim. Sim? Quando cravaram os pregos, né? Nele doeu. Ele sentiu dor como um ser humano, correto? Correto. Muito bem. Ele foi tentado como qualquer ser humano. Sim. E ele pecou? Não. Não, mas todo ser humano peca. Todo ser humano, depois do primeiro casal. O primeiro casal foram criados sem pecado. Amém? Amém. Foram tentados e pecaram. Correto? Correto. Jesus também foi tentado, porém Jesus conservou a sua natureza humana original. Por isso, então, Jesus
de fato, é 100% humano. E os irmãos estão corretos. Faz sentido para vocês? Sim. Ok. Jesus, se eu disser que Jesus, ele foi um profeta na terra, estou certo? Ele profetizou, ele pregou a mensagem do reino, Sim. pregou a palavra de Deus. Sim. Muito bem, ele foi um profeta. Se eu disser que ele foi também um sacerdote, eu estou correto? Correto. E como sacerdote, ele intercedeu pelas pessoas. Sim. Intercedeu por nós também. Amém? Amém. E olha o que eu estou falando lá atrás, quase 2000 anos atrás. Ele faz isso hoje também, mas ele também intercedeu por nós. Mas como sacerdote, ele também fez algum sacrifício. No caso, ele sacrificou alguma ovelha, algum bode. Não, ele Quem ele sacrificou? Ele mesmo. E quando ele fez isso, ele fez por nós, para pagar um alto preço, o preço do resgate das nossas almas. Essa é a mensagem da missão? Sim. A missão se tornando Igreja Batista continuará pregando essa mensagem? Sim. Muito bem, estou gostando de ver. É isso aí. Bom, a gente falou a respeito do Salvador. Vamos pensar na salvação, então? Quando vocês falam de salvação para alguém, vocês estão falando de quê? Qual é o conceito da salvação para vocês? Vida eterna. Salvação igual a vida eterna, né? Sim. Salvação igual a vida eterna. Vamos ser salvos? Sim. Por causa do pecado. Afastado de Deus pelo pecado. Reconciliação, né? E essa reconciliação se dá pela graça de Deus, né? Ou seja, Deus tomou toda a iniciativa de chamar o homem para se reconciliar consigo mesmo, é isso? Sim. Muito bem, estou entendendo. Bom, para a pessoa ser salva, de fato, para alcançar a salvação, a gente entende que é necessário pelo menos duas coisas. Essa pessoa precisa Aceitar Jesus como Senhor. Reconhecer seus pecados e aceitar Jesus. se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus. Pela fé? Sim. Muito bem, ok. Quando a pessoa faz isso, a gente entende que a pessoa se tornou convertido ou regenerado. O que seria a regeneração na doutrina da salvação para vocês? Pessoa que vai mudar de vida. Vai nascer de novo. Né? Muito bem. E a pessoa faz isso pelo esforço próprio ou o próprio Deus opera esse ato na vida da pessoa? O Espírito Santo. Muito bem. Daqui a pouco a gente fala dele. Né? Muito bem. Gostando de ver. Bom, pensando aí na salvação, existem outros termos que eu queria ver com os irmãos. Por exemplo, nós pecadores, nós somos injustos. Confere? Todo pecador injusto. Deus, ele olha, tem um salmo que diz, né, que Deus olhou do céu para a terra e não achou nenhum justo. E aí entra a questão da justificação. Na salvação, Deus nos justifica. E eu gostaria de saber como que Ele faz isso. Os irmãos vão me evangelizar, no sentido de me falar como que Deus justifica, torna a pessoa justa na salvação. Perdoando seus pecados, beleza. Mas por que há essa possibilidade de perdão? Por causa de Jesus. Nós somos justificados pela fé nele, né? Ou seja, ele que é justo nos justifica. Muito bem. Isso aí.
Até aqui tudo bem. Tem santo aqui? Não. Não. Somos separados, com certeza. Sim. Buscamos todos os dias. Amém. É isso aí. Então, o que seria então a santificação? Está falando de justificação. O que seria a santificação na doutrina da salvação? É sermos separados. Uhum. Buscar a santidade, buscar até a paz do Senhor todos os dias, porque nós somos pecadores, né? Nós não buscamos essa santificação todos os dias, para que nós não saiamos da presença do Senhor. Ou seja, a irmã colocou que todos os dias a gente precisa sim, e a irmã está correta, buscar a santificação. Então a santificação, se eu disser que a santificação é um processo, Isso aí. estou correto? Né? Esse processo começa quando? No ato da conversão. Muito bem. E ele vai encerrar? Não. Será que não? Todos os dias. Muito bem. Mas será que não tem um momento que ele vai encerrar? Quando Jesus me chamar antes, eu liguei antes, eu morrer. Enquanto estiver viva na terra como pessoa, vai ser um processo. Isso aí. Né? Ou seja, quando o crente for glorificado, encerra esse processo. E a glorificação, então, seria a última etapa da salvação. O que é a glorificação? Um corpo transformado, um corpo tiro. Um corpo transformado aqui na terra, né? Não, aonde? Nos céus. Nos céus. Muito bem. Ok, é isso aí. É isso aí, o Espírito é esse. Por falar em Espírito, vamos falar da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Já foi falado aqui que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, que efetua a conversão do pecador, né? E muito bem falado. Ok. Sobre o Espírito Santo, vocês entendem que de fato o Espírito Santo é uma pessoa. Sim. Uma personalidade. Se alguém chegar na sua casa e dizer que não, é uma força de Deus, mas não é uma pessoa, você vai acreditar? Porque uma força de Deus, né, vamos dizer, uma força qualquer, como a eletricidade, a gente vê os efeitos dela, mas a gente nunca ouviu falar que a eletricidade se entristece. Mas a Bíblia diz no Novo Testamento, não entristeçais o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Muito bem. Vamos pensar sobre batismo no Espírito Santo. Nós que vemos no Espírito Santo, fomos batizados no Espírito Santo, todos nós fomos batizados no Espírito Santo, logicamente. Mas o que seria o batismo no Espírito Santo? Bíblico. O ensinamento bíblico sobre o batismo no Espírito Santo seria o quê? Membro da missão batista em Primavera acredita que ele ocorre quando? No ato da salvação, quando a pessoa crê em Jesus, ela recebe o Espírito Santo, passa a morar no seu coração. Amém. Os irmãos concordam? Sim. E se eu disser que é justamente essa presença do Espírito Santo que santifica as nossas vidas? Amém. Amém? É exatamente isso. Começa o processo por causa disso, por causa da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Dons espirituais, dons do Espírito Santo, eles existem? Sim. A Bíblia fala deles? Sim. Nós temos dons? Sim. Glória a Deus por isso. Realmente eu estou satisfeito sobre essa questão. E além dos dons, existe o fruto do Espírito? Sim. Para nós manifestarmos o Senhor.
que o Senhor faz parte da nossa vida, que o Senhor é presente na nossa vida, santifica a nossa vida. O que é mais importante? O dom ou o fruto? Muito bem. Ok. Amados, sobre escatologia, sobre a doutrina do futuro, eu vou fazer apenas algumas perguntas básicas. Primeiro, nós vimos já que Jesus, como qualquer ser humano, ele experimentou a morte. Jesus continua morto? Não. Não. O que aconteceu com ele? Ressuscitou. Amém. Amém. Jesus ressuscitou. A Bíblia fala de um momento onde todas as pessoas serão ressuscitadas. Sim, na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Então, essa missão crê no retorno de Cristo. Amém. E ele volta. Ele prometeu voltar? Sim. Os apóstolos falaram da sua volta? Sim. A Bíblia ensina a volta de Jesus? Sim. E quando ele voltar, vai voltar invisível? Não, visível. Todo olho verá. Todo olho verá. A promessa é essa. Então, se alguém chegar na sua casa e falar, oh não, já voltou, invisível, ninguém viu, tal, então você deleta, tá bom? Ok? Bom, Jesus retorna, haverá uma ressurreição só para os justos? Não. Também para os injustos. Jesus volta, há essa ressurreição, e aí é chamado, algo que é chamado o julgamento final, o juízo final. Nesse julgamento, quem é juiz? Jesus. Da primeira vinda, Jesus veio para nos salvar, para nos, vamos dizer, nos absolver desse julgamento. Amém? Ok? Para nos livrar do juízo de Deus. Mas, quando ele voltar, então, ele será o próprio juiz. Muito bem. Ele vai julgar as pessoas que estiverem vivos, correto? E os mortos? Também. Nós mencionamos mortos. Vamos falar da morte? Sei que, né? Igreja é vida, culto é vida, a gente celebra a vida, amém? Mas a morte é uma realidade. E nós vamos falar da morte também. Vocês conhecem os 3 conceitos bíblicos de morte? Sim. Quais são? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, todo mundo sabe o que é. O que seria a morte espiritual? De Deus. Separação do homem de Deus. O que faz essa separação? O pecado. Quando o Senhor lá no Jardim do Éden, ele falou, no dia que comerdes esse fruto, certamente morrerás. E nós vemos que o primeiro casal provou do fruto proibido. E o que aconteceu com eles? Eles morreram? Sim. Sim. Morreram que tipo de morte? Espiritualmente. O pecado fez, então, separação entre eles mesmos. E aí veio a maior tragédia da história da humanidade. Né? Enfim. E a morte eterna? Seria o quê? É a separação do homem de Deus, só que de forma seria eterna, eternamente. Para sempre, né? Sim. Quando morre sem Cristo. Muito bem. É isso aí. Ok. O que acontece com a pessoa que morre sem Cristo? Tem um destino final para essa pessoa? E é qual? Infelizmente. Essa missão entende a responsabilidade que ela tem? Sim. Em proclamar uma mensagem que é a única mensagem capaz de livrar as pessoas dessa realidade? Que
E para aqueles que creem em Jesus, como vocês já creem, existe um destino final? Sim. E é aonde? Céu. Muito bem. Reafirmando o que vocês já disseram, tá? Ok? Senhor presidente, sobre a parte teológica e de escatologia, eu estou satisfeito. Amém. Meus irmãos, é de praxe que eu abra a palavra para algum pastor. Se tiver alguma pergunta dessa parte a ser feita, que o irmão se manifeste nesse momento. Senão nós vamos continuar. Alguma pergunta? Descemos então essa etapa. Pastor Marcelo, fique à vontade, por gentileza, para dar prosseguimento. Obrigado, presidente. Amados, agora nós vamos falar sobre a parte de eclesiologia, ou seja, da igreja. E como foi importante, vocês deram muita atenção ao primeiro momento, também faremos o mesmo agora. Igreja. Quando vocês pensam na palavra igreja, vocês pensam em quê? O que é igreja para os membros da Missão Batista em Primavera? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo, um título, né? Da igreja. Eu gosto desse título, Paulo gostava muito. Um título que fala da unidade da igreja. Vamos pensar, igreja seria 30 pessoas unidas num propósito, e nós temos o propósito de adorar a Deus, ou igreja seria 3.000 pessoas, cada um para si, Deus para todos. Unidade, né? Corpo de Cristo, a ideia do corpo traz a ideia da unidade. Então, que os irmãos lembrem isso, carreguem isso para a vida. E ensinem as novas gerações. A igreja tem que ser unida. Amém? Amém. Muito bem. Igreja Batista, ela seria diferente do conceito de igreja para vocês? Jamais, né? Igreja, ela foi instituída pelo ser humano? Não. Não foi o apóstolo Pedro que fundou a igreja, não? Não. Foi Jesus Cristo. Então, a igreja, ela é uma instituição não humana, mas uma instituição divina. Amém? Amém. E vocês fazem parte disso. Dessa obra de Deus aqui na terra. Graças a Deus por isso. Bom, quais seriam os compromissos de uma igreja? A gente costuma definir isso com 2 compromissos. Com o grande alguma coisa e com a grande outra coisa. Vocês poderiam me dizer? Vou melhorar a pergunta. No caso, os membros da Missão Batista em Primavera, eles assumem um compromisso com o grande mandamento de Jesus? Sim. Que é aquele de amar o Senhor, né? De todo entendimento, de que mais? Todo o coração, de toda a alma, de toda o que mais? Todas as forças. Todas as forças, né? Muito bem. E também amar a quem? Muito bem, esse é o grande mandamento. Então a igreja deve ser comprometida com esse grande mandamento? Sim. Muito bem. E tem também a chamada grande comissão. A igreja deve ser comprometida com a grande comissão? Sim. O que afinal é a grande comissão? E de fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja? Sim. Pensando em missão da igreja, e nós estamos em campanha missionária, né, pastor? Estamos em campanha, em mês de campanha. Só Jesus Cristo salva, ou mensagem, essa é a mensagem evangelística por excelência. Bom, as missões da igreja, a missão da igreja, ela tem que ser local?
Tem que ser local também. Local, mais o quê? Estadual e nacional. Estadual, né? Nacional e mundial. Como batistas, nós estamos em qual campanha missionária? Vamos entrar no nacional agora. Nacional. Muito bom. É isso aí. Muito bom. A igreja instituída por Jesus, ela tem ordenanças? Sim. Quantas e quais? Batismo e aceitação. Ok. Sobre o batismo. Quem pode ser batizado ou quem deve ser recomendado ao batismo? Ok. Muito bem. E com relação ao batismo, o que é esse batismo? Esse é o significado espiritual. Na aplicação prática, seria o quê? Imersão nas águas, mergulho, né? Exatamente. Ok. A outra ordenança que vocês falaram é a ceia do Senhor, né? Ela tem elementos. Quantos são e quais são os elementos da ceia? O primeiro elemento, o pão, ele representa o quê? O corpo de Cristo. E o segundo? O sangue de Cristo é amado a Deus. E quando a gente participa, celebra da ceia do Senhor, a gente está fazendo o quê? A gente está comemorando alguma coisa? Memorial. Relembrando. Muito bem. Ok. No caso, foi dito que a missão já é autossustentável. Da onde vem o sustento da igreja, sendo que a igreja não é uma organização com fins lucrativos? Dízimos e ofertas. Todos os membros da missão concordam com isso, com essa afirmação? Sim. E, no caso, os membros da futura Igreja Batista em Primavera, eles devem ser dizimistas? Sim. Muito bem. Ok. A igreja, ela tem oficiais, né? A igreja tem várias pessoas que servem em vários ministérios, mas tem pelo menos 2 oficiais bíblicos que uma igreja batista entende que devem ser observados. No caso, vocês poderiam dizer quais são esses oficiais? O pastor e os diáconos, né? Vamos começar pelos diáconos. Os diáconos devem ser o quê? Servos, né? E nesse serviço dos diáconos, eles devem, no caso, ajudar tanto a igreja e principalmente quem? O pastor, né? Ok? Então, nunca no futuro vocês vão ficar levantar alguma coisa que infelizmente já ouvi. O pastor fechou com os diáconos, está alinhado com os diáconos, e eu não sei como funciona isso. Tem que ser diferente? Cadê a unidade? Num pensamento de uma pessoa assim. Então, o pastor, o diácono, ele não existe para ser uma pedra no sapato do pastor, pelo contrário, um auxiliar, um amigo, alguém que vai ajudar para o bom andamento. Os irmãos entendem que é isso, que essa é a função do diácono? Sim. Online, Deus está vendo. E o pastor? Agora é para a gente. Pastor, quem é o pastor? Quem deve ser o pastor?
sim, o Senhor, né? Mas estou falando abaixo do Senhor, que aqueles homens que foram levantados pelo Senhor. Já eu quero acrescentar o seguinte: a Igreja Batista, ela tem um tipo de governo, né? E é claro que quando nós estamos falando isso, estamos falando abaixo do Senhor e da soberania do nosso Deus, que todas as coisas estão no controle das suas mãos, amém? Mas no governo da igreja, que uma igreja batista entende que é o governo bíblico da igreja, qual tipo de governo seria esse? Democrático. Tem algum outro nome? Esse governo? A igreja é autônoma, né? No caso, abaixo de Deus, a igreja se, né, toma suas próprias decisões. Seria isso, autonomia, né? Muito bem. Eu gosto sempre, e acho que talvez fugir um pouco, acontece da branca, né? Fugir um pouco da mente dos irmãos, o governo congregacional. Ou seja, a congregação orientada pela palavra de Deus, ela então toma as suas decisões. Porque se você falar democrático, pode ser uma decisão que não tem nada a ver com a palavra de Deus, né? E aí complica. Os problemas da igreja surgem justamente nessa hora. Então os irmãos tomem muito cuidado com isso. Enfim, eu quero terminar esse momento pensando na questão: existe disciplina numa igreja batista? Sim. Quantas e quais são as formas dessa disciplina? Formativa. Cirúrgica seria a última, né? Corretiva. Muito bem. Como que seria a disciplina formativa no entendimento de vocês? Pregação. EBD faz parte? Sim. Muito bem. Pequeno grupo também, né? Amém? Enfim. E a corretiva seria o quê? E o objetivo, assim, de aplicação dessa disciplina corretiva seria trazer a pessoa com arrependimento, né? Não é isso? E dar prosseguimento na caminhada de fé cristã. Infelizmente, vocês já falaram, tem a última, né? Que é a cirúrgica. E a cirúrgica seria o quê? Desligamento. A gente pensa em desligamento. Qual é a forma de entrada numa igreja batista? Ou formas? Batismo. E desligamento? Morte e transferência. E no caso, vocês já falaram, né? O desligamento, que seria a disciplina, a aplicação, infelizmente, da disciplina cirúrgica. Sobre essas disciplinas, vocês entendem que é responsabilidade qual oficial da igreja aplicar essas disciplinas? Do pastor, né? E na ausência do pastor, vai que o pastor está de férias, aí seria quem? Mais um diácono só ou o corpo diaconal? Muito bem. Senhor presidente, eu estou satisfeito. Irmão, só a título de informação, eu questionei aqui no particular o pastor Gildas, e ele me disse que já está, conforme orienta a carta de Paulo a Timóteo, provando os futuros diáconos dessa igreja. Não é isso, pastor? Ok. Então, eu também estou satisfeito, mas gostaria de saber se algum pastor tem algum questionamento a fazer sobre a área da eclesiologia. Se não há, nós vamos dar continuidade. Pastor Marcelo.
Bom, meus irmãos, foi fácil ou difícil? Né? Agora o pastor Ziel vai perguntar algumas coisas, brincadeira. O examinador se dá por satisfeito, mas eu novamente me dirijo aos pastores presentes, membros da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Você tem algum questionamento? Deseja fazer alguma pergunta nesse momento? Não? Então gostaria de pedir para uma logística mais fácil, que o pastor Jesus já preparou para nós um ambiente para que nós possamos nos reunir. Queria pedir a todos os pastores, membros da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, menos o pastor Jesus, é lógico, só vai nos indicar o caminho, que estejam conosco nesse ambiente. Nós ficaremos aqui em alguns instantes analisando como foi ou como foram as respostas dos irmãos. Eu peço a vocês que nesse período permaneçam em oração e daqui a alguns instantes nós retornaremos.
repetir aqui mais uma vez, quando os pastores não retornam, a gente vai louvando e agradecendo o nome do Senhor. Nós temos motivo de sobra hoje, eu creio que Deus faz presente, se fez, está presente nesse lugar, amém? Amém. Então vamos continuar esse momento solene, especial. Quero mais uma vez agradecer a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Sucessão Espírito Santo, na pessoa do seu presidente, que se faz presente aqui, querido pastor, amigo, Luiz Antônio, e também a Epavia, a Associação das Igrejas Batistas de Viana, também na pessoa do seu presidente, pastor Joel Barbosa, e daqui a pouco eles darão uma palavra a cada um em nome das instituições que representam. Meus irmãos, é com muita alegria e satisfação, é com muita convicção no meu coração de que vocês já são igreja desde 41 anos atrás,
que eu quero comunicar aos irmãos que, com unanimidade, pelo concílio formado nessa noite aqui pelos pastores presentes, que os irmãos foram aprovados por unanimidade. Aleluia. Mais uma vez, essa gratidão, pastor Gilderson, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, mas ainda em concílio, em assembleia desse concílio, nós precisamos eleger aqueles que participarão do culto que já está marcado para a semana que vem, dia 24, 19h30, aqui neste mesmo local, culto de emancipação desta missão e também posse do seu primeiro pastor, pastor Gilderson Cota. Então, já a partir da semana que vem, dia 24, esta será a primeira igreja batista em Primavera, de maneira formal, após o culto de emancipação. O processo do concílio já foi realizado. Então, por sugestão e proposta da congregação, quem fará a oração de emancipação será o pastor Osiel Farias. O pacto das igrejas batistas será lido pelo pastor Marcelo Machado. A entrega da Bíblia será feita pelo pastor Joel Barbosa. E o pregador da noite será o pastor Tiago Lopes. Então, está com os irmãos. Algum contrário? Se manifeste, pastor Marcelo é contrário. Estou brincando. Senhor presidente, infelizmente eu vou estar em viagem na semana que vem. Ok. Alguma outra indicação? Pastor Gilderson, pastor Marcelo estará em viagem. Pastor Wayne estará presente, pastor Wayne. Então, pastor Wayne fará a entrega, ou a leitura, perdão, do Pacto das Igrejas Batistas. Pastor Wayne, pastor também nossa filha amada, Igreja Batista em Dom Bosco. Então, os irmãos que são favoráveis a que o pastor Osiel faça oração de emancipação, o pacto seja lido pelo pastor Wayne, a Bíblia seja entregue pelo pastor Joel e o sermão pelo pastor Tiago, digam sim. Sim! Então está aprovado essa comissão de serviço para o próximo sábado, perdão, e nós estaremos aqui de volta. Quero já convidar a todos que estarão participando do louvor, um dos ministérios de louvor da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, a convite do pastor Gilson. O coro Rendel também estará presente aqui. Então será uma grande festa, um momento de celebração, de alegria, de louvor ao Senhor nessa histórica decisão. Quero informar aos irmãos também que nós estamos autorizados pela Primeira Igreja Batista em Campo Grande desde o dia 4 de agosto de 2022 em Assembleia Geral Ordinária. De acordo com a proposta encaminhada por essa missão, a igreja também, por unanimidade, decidiu solicitar o concílio da missão de Primavera. Então, agora, para a glória de Deus, Móvel Primeira Igreja Batista em Campo Grande. Estamos também representados pelo nosso irmão Luiz Laurete, nosso representante do Ministério Diaconal da nossa igreja, e também pelo futuro pastor Gisley, coordenador da nossa missão em Jardim Campo Grande. Orem pelo Gisley, orem por Jardim Campo Grande, porque em breve o Gisley estará passando pelo concílio e também Jardim Campo Grande, nós teremos mais uma filha organizada para a glória de Deus. Amém? Amém. Orem por esses irmãos amados, para que no nome de Jesus eles também experimentem da alegria que os irmãos estão experimentando nesta noite. Então, como presidente desse concílio, presidente da Primeira Igreja Batista em Campo Grande e também representando aqui a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subseção Espírito Santo, como seu terceiro vice-presidente, eu declaro emancipada a missão batista em Primavera para a glória de Deus, se tornando a partir do próximo dia 24, após o seu culto de emancipação, Primeira Igreja Batista em Primavera, Viana, Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Para convidar, o pastor Luiz dará uma palavra final em nome da Ordem Subseção Cariacica. Quero convidar o pastor Joel, também falará em nome da Epavia. E por fim, o pastor Osiel Farias, como pastor de missões da Primeira Igreja Batista em Campo Grande, dará uma palavra aos irmãos. E depois o pastor Gilson fará então a oração final e nos abençoará com a bênção apostólica.
e trazer a palavra um pouquinho. Alegria grande, pastor, por esse tempo na sua vida e também na vida desta igreja. O texto que veio ao meu coração nesse momento, Josué capítulo 1, a partir do versículo 7, quero deixar tanto para a igreja quanto principalmente para o seu pastor. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e medita nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. O verso 9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Amém? Ser igreja é um privilégio, mas vem também os seus desafios, não é? As suas responsabilidades. E eu lembro desse momento perfeitamente. O pastor disse para mim: agora é contigo. Ele falou: estou aí para te ajudar, mas agora é contigo. Dá um pouquinho de medo, não é? Porque a gente precisa crescer, não é isso, pastor? Mas o pastor Tiago vai continuar sendo pastor, seu amigo, o Ciel também, não é isso? Abençoando você. E Deus, irmãos, vai continuar sustentando essa obra. Amém. Através do trabalho maravilhoso dessa igreja. Então, em nome da ordem dos pastores aqui, seção Cariacica e Viana, eu quero dar os parabéns à igreja, aos irmãos. A igreja está muito bonita, os irmãos são abençoados, uma igreja abençoada. E eu já coloco a minha igreja à disposição para o intercâmbio. Tá bom? Quem sabe o primeiro intercâmbio aqui já como igreja, tá bom? A gente vem aqui, vocês vão lá, depois, tá bom, pastor? Vamos caminhar juntos, somando aí, amém? Deus abençoe. Sou Joel. Eu não vou ler o versículo da Bíblia, nem vou falar a mensagem, mas você pode ficar tranquilo, tá? Eu quero só dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Amém? E eu estou muito alegre, estou muito contente. Vocês sabem disso, vocês me conhecem. Tá? Eu trago aqui uma palavra assim, de gratidão a Deus e de incentivo a vocês. Contem com a Bavia, contem com a convenção do seu estado. Trago a palavra em nome do pastor Abdala, nosso presidente, pastor Diego, nosso executivo. Vocês já estão integrados, pastor Deus tem através da liderança do pastor Tiago, de trabalhar junto com a convenção. Então que vocês continuem assim, firmes, trilhando esses caminhos do qual vocês aprenderam tão bem. Deus seja louvado pela vida de vocês. E contem com a Bavia. Estamos juntos, já temos caminhado e vamos continuar caminhando. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Meu gratidão, alegria no nosso coração. Como é bom para nós podermos pastorear vocês. E eu não me recordo, pastor Jesus. Talvez, se os irmãos lembrarem, depois a gente pode até colocar e trazer a memória. Eu não recordo que eu tenha tido problema com essa igreja, né? E desde quando eu cheguei em Campo Grande, que aí eu tive o compromisso mesmo, quando a igreja estava sem pastor, com tudo isso, a igreja só cresceu. E a gente entende que isso é Deus escrevendo uma história na vida desse povo aqui. E às vezes a gente fica humanamente falando, eu já me peguei nisso. Poxa vida, 41 anos, e aí, vamos desmamar não? Vamos ficar nisso aí? Mas a gente entende, meus irmãos, o tempo ele não é nosso. O tempo ele é do Senhor nosso Deus. E aprove ao Senhor hoje os irmãos estarem maduros, preparados para essa nova empreitada, para esse novo momento, onde os irmãos vão ser chamados de igreja, mas uma missão que já era igreja, já desenvolvia papel de igreja. E eu me recordo, pastor Joel, na época do pastor Charles, do irmão Charles, eu estou até colocando o PR Charles, uma certa vez, os irmãos vão lembrar disso, uma programação aqui na praça, certo?
Só que foi uma programação muito grande e eu nas fotos, estou olhando ali, só vi ovelha minha. Fez ovelha minha, ovelha minha, ovelha minha. Falei, rapaz, aí ele falou bem assim, cara, você não sabe de nada. Primavera está em todas. Amém, irmãos? Amém. Primavera está em todas. Eles são animados, eles são comprometidos, eles são uma bênção. E hoje vocês estão, então, colhendo aquilo que vocês plantaram lá no passado, né? A nossa história é uma história de obediência. E, meus irmãos, obediência gera bênção. Hoje nós podemos voltar para nossas casas tranquilos, felizes, nós vamos até dormir melhor, né? Primeiro que ele está friozinho, e segundo porque, mais uma vez, a vontade de Deus foi o que prevaleceu sobre a nossa vida. Então não tem como eu ir para casa chateado, né? Tem que ir para casa feliz mesmo, vibrando mesmo, e glória a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E aí, Jesus, depois que estiver tudo organizado, eu me comprometo de almoçar cada domingo na casa de um dos irmãos. Leva o pastor Tiago também. Tá bom? Mas, irmãos, pega, eu estou fazendo uma dieta, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas olha, tirando a brincadeira, palavra de gratidão a Deus e palavra de gratidão aos irmãos, e vamos continuar nessa mesma visão, visão de crescimento, visão de pregação, visão de ganhar almas para Jesus, ganhar vidas para Jesus. E fazendo isso, nós vamos estar cumprindo aquilo que Ele deixou para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e até o próximo sábado, com muita festa, Jesus. Nós vamos sacudir primavera, hein? Amém? Tá bom. Meus amados, a palavra é de gratidão. É agradecer aos irmãos pelo empenho, pela dedicação, de estarmos juntos, seja nos pequenos grupos, seja no momento de oração aqui nas quartas-feiras, seja a EBD que nós transformamos em estudar doutrina, todo esse empenho valeu a pena. Então a gente percebe que a vitória veio porque nós dedicamos, mas Deus estava conosco. Amém. Então realmente a gente percebe como vale a pena honrar ao nosso Deus. E aí a gente, logo após o pastor Tiago encerrar o concílio, eu quero convidar os irmãos para que nós possamos ir ali atrás da cozinha, comer um cachorro quente, ter a oportunidade de conversar mais um pouquinho mais, e assim a gente vai encerrar. Então vamos orar para que nós possamos nos tratar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento tão especial que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Amém. Pela vida dos pastores, pela vida dos irmãos, pela vida, Senhor Deus, dessa missão que vai se tornar a igreja. Deus, tudo foi conduzido segundo a tua vontade. Amém. Por isso eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor é um Deus justo, um Deus que ama cada um de nós, é um Deus que realmente traz bênçãos às nossas vidas. Amém. Por isso, Deus, que o Senhor possa continuar, Senhor Deus, falando aos nossos corações, e que nós possamos continuar avançando segundo a tua vontade. Porque o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com o povo aqui presente, mas também com todo o povo espalhado pela face da terra. Assim nós vamos te adorar e te servir até que o Senhor venha. Amém. Pastor Tiago. Meus irmãos, ainda de pé, com muita alegria, com muita satisfação, como os irmãos me conhecem, eu gosto de quebrar protocolo, né? Então, eu queria que a banda voltasse, vocês vão dar um jeitinho, né? E como bons batistas, nós vamos terminar esse culto cantando um hino do cantor cristão, o hino 456, o estandarte da igreja. Então, com muita fé, com muita certeza, com muita convicção, depois da oração do pastor Gilson, da ministração da bênção e do cântico desse hino 456, do cantor cristão, estandarte da igreja, eu declaro encerrado este concílio, com meu coração grato também à ordem dos pastores batistas do Estado do Espírito Santo, sucessão Cariacica. Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser. Vamos cantar? Vem
Deus abençoe a todos e o pastor Gilson liberou o cachorro quente, viu, gente? 0%.